Que tipo de país sacrifica 30 mil soldados em uma única cidade em apenas um mês e ainda chama isso de progresso? No leste da Ucrânia, o avanço da Rússia sobre Pokrovsk se transformou em algo muito mais sombrio do que uma ofensiva. A cidade está em ruínas, vazia e marcada por morte e destruição. Mesmo assim, o ataque avança, como se sacrificar vidas nos escombros pudesse parecer vitória. Este é Pokrovsk, reflexo de tudo que está destruído na guerra da Rússia. Os defensores ucranianos, em menor número e com menos armas, ainda estão segurando a linha, enquanto igrejas desmoronam e bairros inteiros desaparecem sob o fogo de mísseis. Mas há algo mais aqui que o Kremlin não quer que o mundo veja. Por trás das manchetes e da contagem de mortos, um colapso mais profundo está se formando. Quando perceber isso, vai entender por que essa batalha pode assombrar a Rússia após os combates. Vamos direto à carnificina. Atualmente, Pokrovsk está quase extinta. O horizonte é irregular, marcado por bombardeios. Fumaça sobe de prédios destruídos, onde antes havia risos e música. As ruas estão silenciosas, só interrompidas pela artilharia distante e drones buscando sinais de vida. Forças russas cercaram a cidade e avançam de todos os lados, infiltrando distritos sul e leste, com grupos disfarçados de civis para causar caos. No momento da gravação, os defensores ucranianos ainda resistem bravamente nos últimos quarteirões com coragem e precisão, desafiando a lógica. Não restam civis aqui, apenas soldados, destroços e os ecos do que costumava ser um lar. Pokrovsk está sitiada e sendo apagada do mapa, tijolo por tijolo, vida por vida. Para entender a importância da cidade, é preciso olhar antes dos bombardeios. Antes do cerco, Pokrovsk era pouco conhecida fora da Ucrânia, marcada pela mineração, carvão e ferrovias. Não era glamurosa ou política, mas a geografia é cruelmente irônica. Ela está no centro do Oblast de Donetsk, ligada por estradas e ferrovias à rede de defesa ucraniana. Quem controla Pokrovsk domina as vias que abastecem Minarod e as defesas que protegem o oeste de Donetsk. Sua posição é vital nesta guerra, tornando-a inestimável. Porém, há mais em jogo além da logística. Além das estradas e ferrovias, Pokrovsk tem peso simbólico. É uma cidade que resistiu enquanto regiões vizinhas caíam. Um lembrete teimoso de que a Ucrânia ainda resiste. Para Moscou, esse desafio se tornou algo pessoal. Pokrovsk não é só um lugar a conquistar, mas um desafio a superar. Tomá-la virou missão de orgulho e valor militar, para silenciar um símbolo. Por isso, a Rússia está disposta a lutar. Uma vitória aqui seria um troféu, manchete e justificativa para o sangue derramado em toda a frente de Donetsk. Eles precisam mostrar ao povo um sinal de que a guerra ainda avança. Para a Ucrânia, perder Pokrovsk seria mais que um revés tático. Seria ver mais um pedaço de sua terra natal sumir sob a artilharia russa. Mais uma cicatriz em um país já muito ferido. Pokrovsk é importante porque reflete a guerra em si. A Rússia disputa uma terra que destruiu, enquanto a Ucrânia luta para sobreviver nela. Ambos estão presos em uma luta que há muito tempo deixou de ser sobre estratégia ou política. É um teste de resistência e humanidade. Pokrovsk se tornou o palco onde esse confronto acontece da forma mais brutal, um lugar onde cada metro de terra é pago com sangue. O cerco à cidade começou devagar, quase silenciosamente, como se a Rússia estivesse testando o pulso da cidade antes de esmagá-la. Tudo começou em julho de 2024, durante uma ofensiva maior no oeste do Oblast de Donetsk. As forças russas primeiro atacaram as cidades ao redor, apertando o cerco a cada avanço. Não foi uma surpresa. Todos viram isso chegando. A única dúvida era por quanto tempo Pokrovsk conseguiria resistir quando o ataque realmente começasse. Quando os ataques vieram, não foram avassaladores, mas sim um desgaste contínuo. A artilharia russa destruía diariamente as bordas da cidade, atingindo alvos quase inexistentes. Drones sobrevoavam como abutres, passando coordenadas para artilheiros que não se importavam onde os projéteis caíam. O objetivo não era precisão, mas exaustão. Pokrovsk não era disputada, e sim esmagada até se render. Dentro da cidade, cada quarteirão virou um campo de batalha. Mesmo em desvantagem de 8-1, tropas ucranianas defenderam casas, fábricas e escolas como fortalezas.
Quando um prédio caía, recuavam uma rua e resistiam de novo. A luta virou pessoal, medida pelas horas sobrevividas, não pelo território conquistado. A infantaria russa avançava em ondas, muitas vezes com pouca coordenação ou cobertura. Eram, em sua maioria, batalhões penais ou recrutas mal treinados, lançados no chamado moedor de carne por ambos os lados. Entre eles estavam as chamadas unidades infectadas, vindas dos 1040-35º e 1040-37º regimentos de fuzileiros motorizados da Rússia, supostamente formadas por soldados com vírus da imunodeficiência humana, hepatite e outras doenças crônicas. Esses homens, muitos doentes, foram mandados para a linha de frente só com fuzis e condenados à morte. Um reflexo de como Moscou vê seus recursos humanos como descartáveis. Eles avançaram através da fumaça e dos destroços, apenas para serem abatidos por atiradores de elite, minas e artilharia bem posicionada. Para os defensores, é uma guerra de polegadas. Para os atacantes, de desgaste, um corpo por vez. Táticas de ondas humanas visavam quebrar defensores, mas acabaram destruindo os atacantes. As forças ucranianas se adaptaram rápido, revezando unidades, armando armadilhas em prédios destruídos e usando drones para reconhecimento e ataques. Em muitos casos, os esquadrões russos nem sequer chegavam aos seus objetivos antes de serem eliminados. Muitos conseguiam, mas ficavam sozinhos, sem apoio. A cada metro ganho, centenas caíam. À noite, a cidade brilhava em laranja com o reflexo dos incêndios e sinalizadores. A artilharia era constante, e o chão tremia tanto que os soldados esqueceram o silêncio. Combatentes ucranianos agora usam túneis e porões para não serem detectados por drones. Algumas unidades chegaram a viver no subsolo por dias, emergindo apenas para lutar e depois recuando novamente. Acima deles, bombas russas continuavam caindo, destruindo estruturas que já estavam pela metade. Cada tentativa russa de avançar custava mais vidas. Os movimentos de pinça da Rússia do Norte e Sul começaram a se fechar, porém mais devagar que o previsto. Os blindados não passavam pelos destroços, então enviaram a infantaria, que é vulnerável em cidades assim. Pokrovsk virou um labirinto mortal, com ruínas, pontes destruídas, ruas repletas de destroços e crateras que engolem tanques. Em 2025, o custo era inegável. O comando russo retirou brigadas de Pokrovsk devido às baixas insustentáveis. As unidades começavam com 1.000 homens e restavam 200. Médicos afirmaram que o número de feridos e mortos era pior que em Bakhmut. A inteligência ucraniana estima que nos 3 primeiros meses do ano, a Rússia perdeu mais de 45.000 soldados aqui, sem contar feridos ou desaparecidos. Isso equivale a quase o número de soldados de uma pequena cidade, perdidos por alguns poucos quilômetros quadrados de terra arrasada. E piorou depois disso. Em outubro, as perdas russas chegaram a 25.000 mortos, ou feridos com mais de 1.000 por dia, enquanto enviavam 150.000 soldados. Tudo isso foi necessário, porque apesar das grandes chances, a Ucrânia se recusou a colapsar. Eles lutaram com disciplina, ajustando posições sob pressão e fazendo a Rússia pagar por cada centímetro. Os defensores usaram tudo o que tinham. Snipers ficavam nas escadas destruídas, drones jogavam granadas nas trincheiras e armadilhas estavam ocultas nos escombros. Comandantes russos enviavam relatórios de progresso a Moscou, mas o avanço em Pokrovsk era ilusório. O que chamavam de avanços eram só passos inúteis numa paisagem lunar, seguidos de silêncio. O pior do cerco não era só a luta, mas o vazio entre as batalhas. Não havia civis a salvar, nem jornalistas para testemunhar. Só o estrondo dos bombardeios e tiros marcavam o tempo. Soldados avançavam por ruas com carros queimados e placas quebradas, cientes da proximidade do inimigo invisível. Uns chamavam de cidade fantasma, outros de inferno. Todos sabiam que ali a vida havia sumido. A linha de frente ainda muda metro a metro. A Rússia diz controlar distritos que trocaram de mãos em horas. A Ucrânia usa artilharia e drones para cortar suprimentos e forçar tropas russas a parar e recomeçar. O cerco virou um ciclo de sofrimento, sem sinais de recuo. Para a Rússia, parar agora seria admitir fraqueza. Para a Ucrânia, recuar seria perder mais que uma cidade, mas um símbolo de resistência, que desaparece rapidamente. Todo cerco chega a um ponto em que a luta vira demolição, não mais guerra. Pokrovsk já ultrapassou essa fase. O que era uma cidade agora é só uma sombra. Uma ferida aberta na estepe de Donetsk. Vista de cima, parece uma mancha cinza e preta. Bairros tomados por fumaça e poeira. Ruas que antes iam a escolas e mercados, agora não levam a nada.
Há destroços por todo lado. O hospital principal, uma das últimas estruturas ativas, foi atingido 2 vezes em uma semana até restar só concreto, pó e silêncio. A estação ferroviária, antes coração de Pokrovsk, hoje é um esqueleto de aço retorcido e vidro quebrado. A plataforma tem cartuchos de bala no lugar de passageiros e nem a natureza restou ali. As poucas árvores de pé estão enegrecidas e sem folhas, com troncos estilhaçados. O ar cheira a fuligem úmida e metal, pesado e constante, grudando em tudo. Os soldados sentem gosto de fumaça ao respirar. Mesmo de olhos fechados, ainda ouvem o eco constante da artilharia. Quarteirões antes cheios de pessoas agora são terrenos baldios e irreconhecíveis. Você não consegue dizer onde uma casa ficava, apenas que a vida de alguém terminou ali. No Kremlin, um general coloca mais uma medalha no mapa e chama isso de um bom trabalho. A infraestrutura colapsada fez de Pokrovsk um lugar ilógico. Não há eletricidade, água encanada, hospitais ou transporte. Até veículos militares têm dificuldade no labirinto de destruição. Comboios avançam por estradas esburacadas, onde cada curva pode levar a uma ponte caída ou becos sem saída. Geradores zumbem no escuro como fantasmas mecânicos, sustentando os poucos equipamentos ativos. À noite, só há o brilho fraco de sinalizadores e incêndios distantes. Mas nem sempre foi assim. Antes da evacuação dos civis, Pokrovsk tinha cerca de 60 mil moradores. Uma cidade antes cheia de vida, agora está vazia, esvaziada à força de tudo que a fazia humana. Famílias fugiram levando o que conseguiam, deixando casas destruídas por projéteis. Animais de estimação vagam pelos escombros, brinquedos de crianças estão meio queimados entre os destroços. O som da vida sumiu, trocado pelo ritmo monótono da guerra. Para quem já viveu ali, voltar parece inimaginável. Mesmo que a guerra acabasse amanhã, não haveria para onde voltar. Escolas, hospitais, usinas e sistemas de água foram destruídos. Eles também se foram. Reconstruir uma cidade assim custaria bilhões, apenas em materiais. É possível trocar concreto e janelas, mas como substituir as memórias marcadas em cada prédio? Como reconstruir uma alma? Simples, não se reconstrói. Você redesenha o mapa e finge que a antiga Pokrovsk nunca existiu, mas algumas perdas vão além da infraestrutura. Há também a perda cultural, que as estatísticas não conseguem medir. As igrejas de Pokrovsk, algumas com mais de um século de existência, agora estão sem teto, com suas cúpulas destruídas. Murais que antes mostravam histórias de mineiros e famílias, agora estão cobertos de fuligem e buracos de bala. Arquivos históricos, bibliotecas e museus que preservavam a identidade regional foram destruídos. Até mesmo a torre do relógio da cidade, um marco familiar que havia sobrevivido a décadas de controle soviético e a independência, finalmente foi destruída por um ataque de míssil no final da primavera. No momento em que ela desabou, o último vestígio da velha Pokrovsk pareceu desaparecer junto. Agora, os soldados que lutam aqui são os únicos habitantes da cidade. Vivem entre escombros que sussurram vidas desaparecidas. Alguns se abrigam em apartamentos destruídos, dormindo junto a móveis queimados. Outros se abrigam em porões onde famílias costumavam se esconder durante os ataques. Cada cômodo conta a mesma história. Alguém amou tanto este lugar que fez dele um lar. Agora acabou. É difícil olhar para o que restou de Pokrovsk e ainda chamá-lo de cidade. Mesmo assim, a luta segue. A Rússia envia mais tropas aos escombros, tentando concluir o que já está destruído. A Ucrânia segue defendendo o que restou, não por estratégia, mas por ser sagrado. Porque Pokrovsk virou mais que um ponto no mapa. É uma linha traçada com sangue que nenhum lado pode apagar. O exército russo fez disso uma pilha de corpos. Novos recrutas chegam de todo o país, muitos pouco treinados ou vindos de prisões. Eles recebem fuzis, são informados para onde ir e enviados para as mesmas ruas que engoliram a última leva. A maioria não dura muito tempo. Drones ucranianos os avistam antes mesmo de chegarem a uma cobertura. A artilharia termina o que os drones começam. Quando caem, outros passam por cima e seguem até sumirem também. O que torna tudo ainda mais grotesco é o quão pouco essa realidade parece importar para aqueles que dão as ordens. Oficiais do Kremlin falam de moral, enquanto soldados em Pokrovsk dormem em buracos e sangram sob tetos desabados. O cronograma de rotação é caótico. Unidades que já deveriam ter saído ainda lutam, remendadas com substitutos que mal conhecem seus comandantes. O cansaço domina.
Os soldados agem como fantasmas, movidos só por instinto e medo. Alguns param de se importar completamente com a missão. Quando sobreviver se torna a única estratégia, e quando sobreviver vira o único objetivo, a disciplina começa a se desfazer. Sussurros de transmissões de rádio falam de motins, recusas em avançar e oficiais mortos por seus homens após forçá-los a outro ataque suicida. Se todo boato é verdadeiro ou não, isso realmente não importa. O que importa é que eles existem. Eles mostram o desespero nas fileiras russas após ataques fracassados, sem sobreviventes para relatar o ocorrido. Mesmo assim, o Kremlin diz que as perdas são suportáveis. Chamam os mortos de heróis da pátria, mártires por uma causa que ninguém mais define. A mídia estatal exalta cada avanço como um marco e evita a verdade. A Rússia troca homens por terra arrasada, uma cegueira quase cruel. Generais veem mortos apenas como estatísticas. Políticos consideram isso determinação, mas no campo de batalha cada número é uma vida. Uma vida interrompida por metros de terra. Médicos russos relatam cenas inacreditáveis. Hospitais de campanha cheios de homens feridos. Muitos sem membros, uniformes sujos de sangue e poeira. Os suprimentos são tão poucos que alguns são tratados sem anestesia. Muitos não sobrevivem ao retorno à retaguarda. A cadeia de comando os enterra rápido, registrando as mortes como desaparecidos em combate. Para reduzir o impacto, as famílias recebem uma carta e medalha, mas nunca a verdade. Não é de se admirar que o moral tenha desmoronado tanto. O mito de invencibilidade do exército russo se dissipou na fumaça sobre Pokrovsk. Os recrutas sussurram sobre deserção. Veteranos encaram as paredes sem expressão, incapazes de explicar por que ainda estão lá. A promessa de glória que os levou à luta foi substituída pelo medo. Eles já não acreditam que estão vencendo, apenas sobrevivem até serem substituídos. Mesmo assim, a máquina segue. Cada unidade destruída é logo substituída. É um ciclo de negação e propaganda que arrasta uma geração de russos para o esquecimento. Pokrovsk se tornou um símbolo dessa loucura, um lugar onde a estratégia deu lugar ao puro sacrifício. Isso não é mais guerra, é autodestruição disfarçada de conquista. Ainda assim, eles continuam vindo porque Moscou acredita que tomar Pokrovsk será visto como um triunfo pelo mundo, não como tragédia. Mas mesmo que a Rússia plante sua bandeira sobre esses escombros, que vitória é essa? Vão herdar o cadáver de uma cidade e os fantasmas dos homens que enterraram para conquistá-la. O custo é tão alto que até vencer parece perder. A Ucrânia também pagou, claro. Os defensores perderam cerca de 10 mil soldados desde o início de 2025 na Batalha de Donetsk, com talvez 5 mil ligados apenas a Pokrovsk. Unidades se revezam enquanto médicos exaustos lidam com feridos por estilhaços e ataques de drones sem margem para erro. Mas esses números são ínfimos comparados às centenas de milhares que Moscou desperdiçou em Donetsk só neste ano. As perdas da Ucrânia doem e exigem toda a determinação, mas não quebram a linha como os russos. E ainda assim, de alguma forma, Pokrovsk não caiu. Mesmo com fumaça e bombardeios, surgem lampejos de vida que resistem. Em porões de prédios destruídos, soldados ucranianos tratam feridos, recarregam armas e se preparam para mais um dia. Isso nem deveria ser possível. O mundo deles é só destroços e poeira, mas ainda assim mantém a linha com fúria silenciosa. Alguns não dormem há dias, outros não veem o sol há semanas, mas seguem lutando. Porque esta cidade, ou o que restou dela, se tornou um símbolo poderoso demais para ser abandonado. Ao observá-los, vê mais que soldados. Enxerga o último pulso de uma cidade que insiste em respirar. Aqui não há glamour ou discursos, só determinação moldada pela perda e lealdade. Eles lutam uns pelos outros, por quem já esteve nessas ruas e pela esperança de que a Ucrânia resista, mesmo sem chão sob os pés. Seus rádios crepitam com comandos curtos e calmos. Seus movimentos são rápidos, treinados e automáticos. Cada contra-ataque, emboscada ou ataque de drone nessas carcaças soa como uma declaração. Pokrovsk pode estar cercada, mas não está derrotada. Se a Rússia tomar a cidade, o que está próximo vão considerar uma vitória. Eles vão destacar isso na mídia estatal, como se tomar a cidade justificasse tudo o que ocorreu lá dentro.
O Kremlin ressaltará ruas, prédios e posições estratégicas conquistadas. Eles vão falar de progresso, de impulso e dos soldados que se sacrificaram pela pátria. Mas qualquer um que olhar mais de perto vê a diferença entre essa narrativa e a realidade. Os soldados no campo estão exaustos além do limite. As unidades foram dizimadas, tanques e artilharia são destruídos mais rápido do que podem ser substituídos. A vitória, dizem eles, é construída sobre terra arrasada e sangue. Um triunfo pago de uma forma que torna a palavra sem sentido. A Ucrânia conta uma história diferente. Para eles, Pokrovsk não é sobre conquista, mas sobre resistência. Mesmo que Pokrovsk caia, não será só uma derrota. Manter a cidade por mais de um ano simboliza resistência e coragem diante de probabilidades impossíveis. Os soldados lutaram não por glória, mas porque se render era impensável. Cada ataque de drone que atrasou os russos, cada emboscada em escadas destruídas, cada hora sobrevivida. Essas são as reais medidas da vitória. Essa resistência vai longe. A resistência de Pokrovsk ecoará nas trincheiras e nos relatos dos soldados sobre o que foi preciso para manter a linha. Isso será gravado em paredes de cidades que não querem morrer, como um grito de resistência. Isso vai lembrar ao mundo que os números não decidem tudo. A resiliência pode superar o poder de fogo, e a coragem, impulsionada pelo desespero e propósito, pode deter até a máquina mais brutal. A Rússia redesenha mapas, mas a cada prédio conquistado perde parte do exército. Cada milha avançada consome mais homens, aço e tempo do que ela suporta. Pokrovsk permanece como prova de que os avanços de Moscou são pagos com sua própria ruína. Pokrovsk jamais desaparecerá da memória do povo. Ela viverá nos soldados que defenderam e nas famílias forçadas a fugir. Para o mundo, Pokrovsk será um aviso e um símbolo. Um aviso sobre até onde a Rússia iria por sua obsessão, símbolo do que a Ucrânia enfrentou para se manter livre. No final das contas, Pokrovsk é mais do que um campo de batalha. É um espelho dos extremos desta guerra. Revela o que ocorre quando a estratégia cede ao sacrifício e a propaganda toma o lugar do propósito. Para a Rússia, será lembrada como uma vitória vazia. Para a Ucrânia, mostra que, mesmo sob enorme pressão, ainda é possível manter dignidade e resistência. Para o mundo, mostra que a determinação humana resiste até ao bombardeio mais intenso. A cidade pode cair, as ruínas serem reconstruídas, mas a memória ficará. A Rússia pode tomar a terra, mas não pode tomar o espírito que a defendeu. Esse espírito é permanente. E nisso, Pokrovsk já conquistou algo muito maior do que qualquer bandeira fincada nos escombros. Você já deve ter notado, mas sempre que tentamos mostrar o que ocorre na linha de frente desta guerra, o YouTube desmonetiza ou bloqueia vídeos. Já tivemos vídeos removidos apenas por mostrar a verdade. Não é propaganda, não são clipes falsos, mas imagens verificadas, analisadas com a ajuda de veteranos de verdade. A grande mídia, que alega prezar pela transparência, não mostra o real impacto dos mísseis russos nas cidades ucranianas. É por isso que eu criei o Business Basics, nossa própria plataforma, totalmente independente do YouTube e livre de censura. Lá compartilhamos vídeos da linha de frente, análises de veteranos e reportagens inéditas na grande mídia. Não se trata de cliques ou visualizações, mas de registrar a verdade antes que suma nos algoritmos e na política. E a única razão pela qual conseguimos manter este site funcionando é por causa de vocês. Os fãs, os espectadores, as pessoas que realmente se importam com o que está acontecendo. Nós não temos patrocinadores, não temos corporações nos apoiando, só o seu apoio. Se você apoia o jornalismo independente e quer saber o que acontece, acesse basicsinsider.com agora. Clique no link na descrição ou escaneie o QR Code na tela, porque a guerra não está sendo travada apenas no campo de batalha. Ela está sendo travada pela verdade.